Isaac, qual é a sua maior fonte de inspiração para escrever poesias? A vida é a minha principal fonte de inspiração. Como todo poeta, eu sou muito atento aos detalhes. E é no cotidiano que eu busco os temas sobre os quais eu gosto de escrever. Por exemplo, na minha infância, era muito corriqueira a cena da carroça que passava entregando leite de casa em casa. E eu transformei isso em verso. Uma vez eu lembro de encontrar um cachorro que estava agonizando na rua e através dessa cena chocante, eu escrevi um dos poemas que particularmente eu mais gosto. Outra coisa que era muito comum aqui na nossa cidade, sempre que falecia alguém, anunciava na igreja, tocava musiquinha, o padre dava um anúncio logo em seguida, eu pude também registrar isso em forma de poema. Então eu busco no cotidiano, nas cenas mais simples, coisas que podem acontecer na vida de qualquer um, o combustível para criar um poema. E através da arte eu posso demonstrar a minha visão e despertar no outro aquilo que eu enxergo de belo de cada uma dessas cenas. Quais poetas ou movimentos literários influenciaram as suas obras? Cada leitura que nós fazemos nos influenciam de alguma forma. Deixa uma marca que vai impactar na forma como a gente enxerga o mundo e que, quem sabe, também escreve. Então, são muitos os autores que eu poderia citar que me influenciaram. Quem é meu aluno sabe que sempre que eu trabalho um autor, eu falo, esse é o autor que eu mais gosto. E não é mentira, é porque em cada autor a gente encontra uma identificação. Então eu poderia citar vários autores que são importantes na minha vida, que determinaram a minha maneira de escrever. Se eu fosse citar alguns, eu destacaria Fernando Pessoa, que é um poeta do modernismo português, que escreve de uma maneira única, tem uma obra ímpar, e eu busco muita inspiração na forma como ele enxerga a realidade. No Brasil, eu destacaria Mário Quintana, que é o poeta das coisas simples, da simplicidade, mas também Manuel Bandeira, Manuel de Barros e tantos outros. Inclusive, indo além dos poemas, eu poderia destacar um cantor, que é Belchior, inclusive é o cantor que eu mais gosto, e a forma como ele compõe as canções, os temas que ele escolhe, a forma como ele trata esses temas, também me influenciou bastante. Quais são suas leituras recomendadas para quem quer se iniciar nesse mundo, de poesias? A principal dica de leitura que eu posso dar é a seguinte: leia aquilo que te dê prazer. Comece lendo por gosto, uma leitura que te atraia, um autor com o qual você se identifique. E a partir do momento que você conseguir transformar a leitura em um hábito, aí você avança mais um pouquinho. Porque principalmente para quem está na vida acadêmica, sabe que vai precisar prestar um concurso, prestar um vestibular, fazer o Enem, há leituras que são obrigatórias e que podem determinar no seu desempenho. Então nós estamos falando de Carlos Drummond, de Machado de Assis, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Manuel Bandeira e tantos outros. Mas o mais importante disso tudo é criar o hábito da leitura. E para isso nós precisamos partir das leituras e dos autores que mais nos atraem. E aí, através desse exercício de ler um pouquinho a cada dia, nós vamos preparando o nosso cérebro e a nossa mente para leituras maiores e mais pesadas. Por quê? Porque já vai ser um hábito e aí tudo se torna mais fácil. O que nós não podemos é deixar de ler, porque a leitura, ela abre horizontes novos, abre perspectivas novas, enriquece nosso mundo e nos permite também tomar posse de coisas maiores e melhores que estão reservadas para nós. Isaac, agora fale para a gente como que você começou a escrever as suas poesias.
A minha inserção no mundo da literatura se deve a 2 fatores fundamentais. Primeiro, a escola e segundo, a família. Na escola, porque eu sempre tive boas professoras que me incentivaram e que acreditaram no meu talento. A primeira delas foi Clarinha, que deu aula de português para mim lá no ensino fundamental. Ela gostava muito da forma como eu escrevia, viu que eu tinha algum dom para escrita, para poesia, e ela começou a me propor temas semanais para que eu escrevesse sobre eles. E também me incentivou muito para que esses poemas que eu ia escrevendo, eu fosse reunindo e arquivando, de modo que eu pudesse ir sempre revisando e analisando ali como eu estava desenvolvendo. Além dela, eu posso citar Maria Zinato, Maria do Carmo Braga, Rita Braga, que foram professoras muito boas que eu tive e que, pelo conhecimento, pelo amor, pela paixão que elas tinham para a literatura, foram fortalecendo essa predisposição que eu já tinha. Tudo isso se completou na família, porque também meus irmãos gostam muito de ler e de escrever. E um divertimento que nós tínhamos era quando chegava a noite, nós sentávamos na sala e ali a gente ficava discutindo sobre poemas, sobre curiosidade da vida dos autores, declamando os poemas que nós mais gostávamos e compartilhando também um com o outro aquilo que nós havíamos escrito. Esses 2 fatores foram cruciais para que esse hábito se fortalecesse e me incentivasse a continuar sempre mais escrevendo. Como você desenvolve uma ideia para um poema? Conte-nos esse segredo. Como eu citei anteriormente, os temas sobre os quais eu gosto de escrever são extraídos do cotidiano. Então, sempre que eu deparo com alguma cena que desperta a minha imaginação, traz alguma inspiração, primeiramente eu registro essa ideia. Seja gravando da forma como veio no celular, ou a forma mais comum, escrevendo em pedacinho de papel. As minhas gavetas estão lotadas desses pedacinhos de papel. E aí, posteriormente, eu vou desenvolvendo essas ideias, fazendo com que o poema tome forma. Alguns poemas a gente consegue finalizar de forma mais rápida, a ideia já surge praticamente pronta, e outros demandam mais tempo. Tem poema, por exemplo, que eu trabalhei nele durante mais de 2 anos, até que ele ficasse de uma forma que satisfazesse aquilo que eu trago como concepção de arte. Mas o mais importante é ter esse olhar atento para captar aquela cena capaz de acender a chama da inspiração. E a partir disso, eu vou trabalhando no dia a dia e gera uma fixação também. Quando eu estou desenvolvendo um poema, minha mente está sempre voltada para aquilo ali. Eu vou trabalhando exaustivamente até que eu consigo dar forma àquilo que eu quero transmitir.